Minha Nossa Senhora! E aí, galera, tudo sério com vocês? Hoje a gente veio falar sobre uma coisa muito importante, sobre Copa do Mundo. O Hexa vem esse ano, gente. O Hexa vem. Tenho fé. Não, brincadeira. A gente não veio falar sobre a Copa do Mundo, apesar de ser. A gente tá nesse clima, né? O Brasil tá indo bem, torcendo pro Hexa vir. Mas a gente veio falar sobre uma coisa que vai agregar um pouco mais na vida de vocês, tá? Então a gente vai falar sobre a publicidade e propaganda no Brasil e no mundo. Então vamos tentar não focar muito na Copa e vamos estudar isso, que é uma coisa que vai agregar bastante no futuro de vocês. Afinal de contas, a gente tá todo mundo aqui fazendo publicidade e propaganda, né? Então a gente tem que aprender a diferença entre elas, senão fica um pouco feio. Hoje em dia, nota-se um agravamento na forma linguística e histórica desses termos. No conceito linguístico, é visto, na língua inglesa, a presença de 3 fundamentos que precisam ser ajustados aos 2 disponíveis nas línguas latinas em geral. Considerando o ponto de vista histórico, é possível compreender, com base em uma aproximação com o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, que quando a publicidade de tornar públicas ações de esfera pública, quanto a de anunciar transações comerciais. São criações burguesas comprometidas com o racionalismo e com a modernidade. As características do seu desenvolvimento socioeconômico são baseadas nas liberdades individuais e no mercado. Agora a gente vai falar um pouco sobre publicidade e propaganda no Brasil. Publicidade e a propaganda no Brasil são 2 termos frequentemente usados como sinônimos e vêm perdendo seus efeitos de destaque. É claro que uma língua não se presta a estabelecer diferentes palavras para expressar significados idênticos. Algum detalhe sempre difere os sinônimos, dando a eles efeitos distintos e diversos. Segundo o dicionário Michaelis, a palavra advertise está ligada a uma proposta comercial, de compra e venda de produtos, enquanto a propaganda refere-se a uma promoção pessoal. Já a publicity está relacionada ao que é ou não público. No Brasil, as referências aos termos da Business School, que seria uma escola de negócios, são baseadas nas definições do AMA, que é o American Marketing Association, que traduzindo seria Associação Americana de Marketing. No Dictionary of Marketing Terms, ou melhor dizendo, no Dicionário de Termos de Marketing, em seu site na internet. A questão deveria ser descobrir por que, em alguns casos, a tradução desses termos para a língua portuguesa começou pela palavra publicidade, que aparentemente recebeu o significado do termo publicity, e não pelo vocábulo propaganda. Se a tradução começasse pelo termo propaganda, os sentidos na língua inglesa, aplicados a publicity como a advertising, acabariam por ser ancorados na palavra publicidade. Mas, se ao contrário, a tradução começa pelo termo publicidade, o vocábulo advertising passa a ser traduzido como propaganda, por falta de um terceiro termo na língua portuguesa. No nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre as origens e trajetórias da publicidade e propaganda. As origens e trajetórias das palavras podem ser bastante esclarecedoras. No ambiente jurídico, os termos não são tratados de forma indiferenciada. Propaganda é a técnica de comunicação que visa promover a adesão do indivíduo a um dado sistema ideológico, de caráter político, religioso, social ou econômico. O excesso da oferta, em relação desigual com as necessidades reais do público, faz com que a publicidade tenha em si tanto de informação como de sugestão e convencimento. A verdadeira função dela será, então, aumentar a procura de bens e serviços, considerando-os como consumo de primeira necessidade. Os mercadores fazem fortuna
explorando e vendendo seus artigos para locais distantes, o que possibilitou pela primeira vez na história da humanidade a acumulação de capital nas mãos de uma classe de privados, fato que vai caracterizar, alguns séculos depois, o que se convencionou chamar de modernidade. Bom, então, é perceptível uma sobreposição de significados na língua portuguesa. Aparentemente inevitável, mas efetivamente passível de ser compreendida no ponto de vista linguístico e histórico, como falado anteriormente. Compreendemos que a desordem relacionada aos termos publicidade e propaganda encontra-se estabelecida no Brasil e nas línguas latinas, mas a sua motivação vem da ausência de um terceiro termo, que esse ensaio indica como sendo a publicidade comercial. Finalizamos esse assunto com uma frase de um dos publicitários mais famosos do Brasil, Marcelo Serpa. E a frase dele diz assim: talento, em publicidade, é associar coisas diferentes, que combinam quando juntas. É síntese, é ver o óbvio. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!